O novo filme dos Vingadores vai colocar frente a frente dois atores que interpretaram as maiores mentes da Marvel, Pedro Pascal como Reed Richards e Robert Downey Jr., que já foi o Homem de Ferro. Passamos anos acompanhando o Homem de Ferro nos cinemas e por conta disso, ele tem uma imagem inviolável como gênio. Mas será que nos quadrinhos ele conta com a mesma vantagem de efeitos e apresentação, ou isso só acontece nos cinemas? Você tem alguma dúvida sobre qual desses dois é o mais inteligente? Já deixa o like, compartilha e vamos para o vídeo de hoje. Gênio, bilionário, playboy e filantropo. A origem de Tony Stark iniciou de verdade durante uma viagem ao Vietnã para inspecionar novas tecnologias militares. Durante a visita, uma armadilha explodiu e um estilhaço de granada ficou preso em seu peito, ameaçando perfurar o seu coração. Gravemente ferido, Tony foi capturado por um líder militar rebelde chamado Wang Shu, que tentou forçá-lo a construir armas poderosas para seu exército. Em vez de criar as armas exigidas pelos captores, ele construiu em segredo uma solução dupla, uma placa peitoral eletromagnética para manter o estilhaço longe do seu coração e uma pesada armadura de ferro dotada de armas para permitir sua fuga. A genialidade de Tony Stark vai muito além da sua capacidade de inventar tecnologias futuristas. Ela é o próprio superpoder do personagem, definindo quem ele é dentro do universo dos quadrinhos. Como um dos intelectos mais brilhantes da Terra, ele possui um conhecimento enciclopédico que abrange engenharia mecânica, física quântica, inteligência artificial, cibernética e robótica. Desde o momento em que ele construiu a primeira armadura Mark I usando sucata em um cativeiro, Tony provou que consegue resolver problemas impossíveis em situações extremas. Ele desenvolve armaduras altamente especializadas para enfrentar ameaças específicas, como a famosa Hulkbuster para deter o Hulk, ou trajes moldados para operar no espaço sideral, em profundidades oceânicas e até com nanotecnologia capaz de se moldar instantaneamente. Além da engenharia, Tony é um pioneiro em inteligência artificial, tendo criado sistemas autônomos complexos como Jarvis e a Sexta-feira, e também tem a sua própria visão computacional que gerencia seus trajes. Tony também é um grande poliglota, falando francês, japonês, alemão, russo e até mesmo lê cirílico no Cazaquistão, mesmo com sua mente apagada. O personagem também é um grande hacker, destruindo a criptografia da SHIELD, quebrou um mecanismo de defesa criado pelo Hank Pym e acessa com tranquilidade bancos de dados da Interpol. Até mesmo outros gênios têm dificuldade em lidar com essa área de Tony, onde os Illuminati e Amadeus Cho levaram 3 dias inteiros para quebrar a criptografia do seu computador pessoal. E falando em gênios, T'Challa duvida que ele mesmo, junto com as mentes mais brilhantes de Wakanda, possam derrotar Tony Stark em batalha, apesar de que o status do Pantera Negra foi se alterando com o tempo e atualmente ele está bem mais próximo do Tony em questão de inteligência do que antes. Ele não é apenas um grande inventor, como também pode remodelar tecnologias e criações já existentes para torná-las melhores. Ele já modificou um equipamento hospitalar para funcionar na fisiologia do surfista prateado, reaproveitou uma nave para funcionar com a energia do Mjolnir e já fez uma máquina do tempo com o resto da sua armadura. Mas claro que o personagem é conhecido por suas inovações, não é troco de nada que ele é o maior engenheiro de toda a Marvel. O personagem foi capaz de criar uma nova forma de eletroterapia, o que por sua vez curou a paralisia de um personagem chamado Ed Mark. Ainda na faculdade, o personagem conseguiu criar um dispositivo pessoal de camuflagem e já adulto, apresentou ao governo um pequeno dispositivo que era capaz de apagar a matéria, destruindo qualquer objeto à sua frente, mas só foi mostrado uma única vez. Antes de usar suas famosas asas, o Falcão, antigo parceiro do Capitão América e atual capitão nos quadrinhos, utilizava uma mochila foguete projetada pelo Tony, e até mesmo criou um capacete telepático que lhe permitiu se comunicar com o Capitão América quando ele estava em coma, o que ajudou o personagem a acordar. Lembra que eu falei de viagem no tempo antes? Então, já houve momentos onde ele integrou essa tecnologia ao seu traje e podia ir e vir no tempo quando quisesse. Ele ainda conta com dispositivos de segurança para caso sua tecnologia seja roubada ou comprometida. O Projeto Ícaro é um plano de contingência que lançaria todas as armaduras que ele já usou e toda sua tecnologia derivada dessas armaduras em direção ao Sol. Ele já até mesmo criou realidades simuladas inteiras para prender supervilões, os mantendo em realidades perfeitas e em um estado de coma. Mas claro que o que mais destaca são seus trajes fora da curva. Eles são de longe o ponto forte de Tony Stark. O personagem atualmente conta com uma centena de armaduras criadas, tantas que ele já lutou contra todos os Vingadores utilizando elas enquanto as controlava por um aparelho remoto. Ele acabou perdendo a batalha, mas é impressionante ele ter lutado contra uma equipe inteira dos mais poderosos heróis da Terra. Algumas que valem a pena citar são a Hulkbuster, criada especificamente para conter o Hulk caso ele perca o controle, coisa que nunca aconteceu já que essa armadura nunca funcionou direito contra o Hulk, mas vale a tentativa. A Extremis, que passou a ser integrada biologicamente ao corpo de Tony através do vírus Extremis, permitindo
permitindo que ela viva sobre a pele dele e seja convocada instantaneamente. E detalhe que médicos nem mesmo podiam curar o Tony de alguma doença ou qualquer coisa que ele esteja passando, já que eles tinham parado de entender a biologia de Tony Stark nessa etapa da vida dele. E a modelo Prime, combinando nanotecnologia com características simbionte, dando à armadura um aspecto quase orgânico e regenerativo. Suas armaduras divinas também valem ser mencionadas, como a armadura celestial, a armadura assassina de deuses e a Phoenix Buster. Na verdade, Tony Stark se limita muito, principalmente quanto às suas armaduras, e isso foi mostrado quando seu eixo moral se inverteu. Ele não só criou sua armadura simbionte, como também curou a cegueira do Demolidor e fez um vírus que deu beleza e juventude para todos em Nova York, cobrando uma assinatura mensal por isso. Ele também já chegou a criar uma armadura que considerou tão poderosa que simplesmente a desfez na hora e abriu mão do projeto, mostrando que ele poderia ser ainda mais insano e poderoso. Vale lembrar também que ele já venceu o Senhor Fantástico pelo menos 2 vezes no xadrez, o que dá a ele alguns pontos. Também já criou uma mega estrutura do tipo esfera de Dyson, construída ao redor do Sol, chamada de o Martelo do Sol. Ela foi projetada para canalizar a energia solar direta, e é um dispositivo tão poderoso e uma arma cósmica tão catastrófica que é capaz de destruir uma lua inteira com apenas 2% da sua carga. E por fim, tenho que falar do seu escudo de ponto zero, um escudo praticamente inviolável dentro dos quadrinhos, e uma das maiores invenções do herói. Essa invenção é tão fora da curva que a Marvel praticamente a descartou, onde ele prendia seres como o Doutor Destino como se fosse um ninguém. E se isso não te convenceu, saiba que até mesmo o Raio Negro ficou preso dentro de um desses escudos. Então, é um escudo até que bem fortinho. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu te contar uma curiosidade. Talvez você não saiba, mas eu passei 4 anos escrevendo roteiros profissionalmente para canais do YouTube, incluindo gigantes como o Espaço Nerd. Além do meu canal, vários roteiros meus já somam milhões de visualizações e eu ainda gravei uma aula para um dos maiores cursos sobre YouTube do Brasil. Depois de todos esses anos, resolvi reunir o método que eu uso para escrever roteiros em um material didático, prático e direto ao ponto. Se você quer começar a criar conteúdo com uma base sólida ou simplesmente melhorar os seus vídeos, o link está na descrição. O preço é bem acessível e de quebra, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Já Reed Richards é um gênio nato desde criança, com uma inteligência excepcional em ciências, principalmente em física e engenharia. Seu pai, Nathaniel Richards, também cientista, influencia muito seu gosto pela pesquisa, embora esteja frequentemente ausente por conta de suas próprias investigações científicas. Ainda adolescente, ele ingressa na faculdade, onde se aprofunda em múltiplas áreas, sendo física teórica, engenharia, biologia molecular e mais tarde até dimensões alternativas e viagens no tempo. Com o tempo, Reed começa a se destacar como um cientista multidisciplinar, capaz de compreender e conectar áreas que outros pesquisadores tratavam separadamente. Ele desenvolve teorias avançadas sobre viagens espaciais, radiação cósmica e portais dimensionais. Isso muito antes de qualquer instituição levar essas ideias a sério. Uma de suas invenções mais conhecidas é o traje de moléculas instáveis, um tecido especial capaz de se esticar e se moldar junto com poderes elásticos, sem rasgar ou se romper. Essa tecnologia depois é adaptada para os uniformes de todo o Quarteto Fantástico e foi utilizada até mesmo no futuro por Miguel O'Hara. Outra criação fundamental é o portal dimensional, que permite viagens para dimensões alternativas, incluindo a Zona Negativa, um universo paralelo cheio de perigos e criaturas que Reed foi o primeiro a descobrir na Terra. Ele também desenvolve tecnologias de contenção para lidar com ameaças vindas dessa dimensão, e claro que nem todas suas invenções são totalmente úteis e sérias. O mesmo já criou um toca-fitas que pode atingir 5.000 vezes a energia sonora de uma sirene de polícia, simplesmente porque sim. No campo da robótica e inteligência artificial, Reed cria diversos assistentes tecnológicos e sistemas de monitoramento espacial. Um dos mais conhecidos é o Herbie, um pequeno robô assistente que nasceu nas animações, foi para os quadrinhos e recentemente para os filmes. Além de contribuir para avanços em biotecnologia, tendo trabalhado em curas e tratamentos experimentais, incluindo tentativas de reverter a mutação de pedra do amigo Ben Green, o Coisa. Ele também é pioneiro em tecnologia sobre viagem no tempo, desenvolvendo máquinas experimentais que permitem explorar diferentes períodos da história. Inclusive, ele utilizou uma dessas máquinas do tempo para descobrir quanto tempo o Coisa viveria, já que ele é imortal ao tempo em sua forma rochosa. Ele apenas envelhece uma semana ao ano por conta de um soro que retira seus poderes. Soro esse que foi desenvolvido pelo Reed. A Marvel acabou nunca deixando claro quem foi o primeiro inventor da máquina do tempo, onde o pai de Reed Richards já levou esse crédito, onde também o Doutor Destino já levou, mas
mas o Reed não só possui uma dessas, como diversas vezes viaja pelo tempo e espaço. Isso ao ponto de que Soulstorm precisa constantemente se desculpar com a comunidade de paleontologia, porque muitas das descobertas do passado são só vestígios de aventuras deles. Outra invenção característica dele é o Carro Fantástico, ou Fantastic Car, prefiro falar Carro Fantástico mesmo, o principal veículo da equipe. Várias vezes ele demonstrou conseguir viajar por dimensões, universos e algumas vezes pelo próprio tempo, onde o Reed Richards já colocou um dispositivo que protegia eles de manipulações temporais, então caso eles fossem apagados da linha do tempo, o carro iria salvá-los de serem exterminados. Até mesmo o edifício Baxter é fora da curva e completamente moldado para ser a base definitiva da equipe. Possui uma sala que cria imagens holográficas de memórias, tem um portal para a dimensão criada por Franklin Richards, pode enviar salas e pessoas selecionadas para o futuro, e os quartos podem resistir a uma explosão nuclear. Claro que não é só isso. O topo do edifício é um quarto do pânico interdimensional, as paredes são protegidas contra teletransporte da segunda para a sétima dimensão, e é impossível que o edifício Baxter tenha sua energia cortada. Abaixo do edifício tem um portal multidimensional construído para visualizar e acessar realidades alternativas ao longo do multiverso. Isso permite observar o passado, o presente e linhas do tempo paralelas de qualquer ponto da criação. Outra contribuição importante é a criação de sistemas de defesa planetários, desenvolvido em momentos de crise para proteger a Terra contra invasões alienígenas ou ameaças cósmicas, unindo tecnologia militar avançada com soluções científicas inéditas. E quanto a defesas planetárias, quem sofre nas mãos do Reed são os Skrulls, já que o herói criou aparelhos biológicos capazes de reverter alterações genéticas forçadas e expor os metamorfos. Tanto é que os Skrulls precisavam evoluir para Super Skrulls para invadir a Terra, já que o Reed já tinha achado forma de contornar a forma deles há muito tempo. Ele ainda é um dos primeiros a desenvolver tecnologias de comunicação interdimensional, permitindo contato com outras realidades, algo essencial para suas investigações sobre o multiverso. Mas depois dessa breve apresentação sobre os personagens, qual é o mais inteligente? E sim, isso foi só um resumo acerca dos dois. Eu poderia ficar o dia todo aqui listando invenções de ambos, mas apesar de ser um grande gênio, fato é que o Homem de Ferro está pelo menos 2 níveis abaixo do Reed. Ele é costumeiramente colocado como o terceiro mais inteligente da Marvel, atrás do Senhor Fantástico e Doutor Destino. Claro que Tony segue sendo um engenheiro melhor, mas isso também é debatível, já que o Senhor Fantástico possui tecnologias que o Tony julgava impossíveis de serem criadas. Da mesma forma que houve momentos que o Reed chamou Tony para ajudá-lo por conta dele ser um engenheiro melhor. Então isso é muito volátil. Recentemente o Homem de Ferro chegou a até mesmo criar uma armadura para o Senhor Fantástico, e isso não é nenhum demérito para o Reed. O mesmo sabe e afirma que tem áreas do conhecimento que ele não é o maior especialista, como biomecânica, onde fica atrás do Hank Pym, e radiação gama, que perde para Bruce Banner. Mas tem um porém bem grande aqui. Reed poderia se tornar o maior especialista nessas áreas se tivesse o devido interesse, e o mesmo já disse isso, onde falou que levaria semanas para atingir o nível de conhecimento do Hank Pym. Logo, não se deu ao trabalho, dado a urgência do conhecimento naquele momento. E no geral, as invenções do Reed estão em uma escala bem maior do que a do Homem de Ferro. Enquanto Tony se preocupa em criar novas armaduras, algumas extremamente poderosas de fato, Reed é mais versátil. Não é difícil vermos ele criando dimensões de bolso, onde até mesmo já prendeu temporariamente entidades cósmicas do mais alto nível. E o conhecimento já foi utilizado para reconstruir a realidade, e ele próprio recolocou os universos após incursões. Reed tem um conhecimento tão aprofundado sobre a existência que sabia exatamente onde colocar cada universo criado por seu filho, onde depois foram explorar cada um deles. Claro que Tony tem feitos grandiosos desse jeito. Recentemente foi mostrado que ele também consegue criar dimensões de bolso, mas no geral, são feitos mais limitados. Enquanto Reed Richards faz isso toda semana, Tony ganha um feito desses a cada 10 anos e olhe lá. Vai lembrar também que quando Tony Stark tinha praticamente a onipotência, ele fez todo mundo em Nova York ter a sua inteligência. Ou seja, Reed Richards também estava tão inteligente quanto Tony Stark, e o que ele disse, simplesmente que estava mais burro. Então sim, isso é quase uma prova de que o Reed Richards sabe que é mais inteligente que o Tony Stark. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários se você concorda ou não com a minha análise de quem é mais inteligente, manda para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos da Marvel e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!